E nesse contexto que a gente vive, a gente está cada vez mais recheado de informação, notícia, noticiário, WhatsApp, Telegram, rede social, e parece que a gente está cada vez mais recheado de desgraça, né? Parece que o mundo vai acabar a cada vez que a gente abre o celular. Como é que eu encontro a felicidade, ou como é que eu consigo apreciar um momento de felicidade quando tudo parece que está nessa beira do caos? Esse tsunami informacional que a gente vive, que nos soterra, né, nos afoga, em vários momentos tira o nosso fôlego, ele é também uma das maneiras de não pensar nisso que você acabou de dizer. Uma das maneiras mais práticas de eu não pensar naquilo que é a ideia de felicidade é imaginar que eu não teria tempo para fazê-lo e que ela não poderia ser por mim acolhida e cuidada à medida em que eu tenho outras ocupações. Há uma música bem antiga que, cantada por Moacir Franco, né, ele dizia, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Né? Essa é a ideia de uma vida em que não se pode dar abertura para aquilo que pode também ser melhor do que o que é. Nessa hora, como a felicidade ela é uma ocorrência, ela é uma circunstância, ela não é um estado, né? Eu digo com insistência, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta. Né? Afinal, há tantas dificuldades, tantas turbulências, né? Tantas agonias à nossa volta, que ser feliz o tempo todo é ser alienado ou alienado, é não ter entendido, né, o que está acontecendo. Mas, por outro lado, a felicidade não se ausenta também de modo contínuo. Nem ela se apresenta de modo contínuo, nem se ausenta. O que seria felicidade, não é entender? Um momento em que a vida vibra de tal maneira que você sente que vale muito estar vivo. Ora, esse anúncio contínuo da catástrofe que nós vivemos, esta ideia de que nós temos o tempo todo, estamos não a um passo do paraíso, como cantou a banda Blitz, mas nós estamos a um passo do desastre, não é tão equivocada assim. Esta percepção, ela veio para a humanidade a partir de 6 de agosto de 1945. Quando a primeira bomba atômica foi jogada sobre Hiroshima e alguns dias depois sobre Nagasaki. Até 1945, todo ser humano tinha temor da própria morte ou de pessoas próximas a si. O mundo atômico colocou a possibilidade de nós extinguirmos a humanidade. E, portanto, o anúncio da catástrofe, que é uma coisa menos presente, por exemplo, na tua geração, ela foi muito presente na minha. Eu nasci em 1954, portanto, 9 anos depois do momento atômico. Eu não tinha consciência, claro, até 5, 6 anos de idade, mas eu vivi de 1954, quando nasci, de modo imperceptível, depois perceptível. Vivi até 1989, sob a ameaça de uma guerra nuclear. A qualquer momento se diria, vai acabar. Portanto, não é um catastrofismo no sentido do desejo, mas ele é da possibilidade. Nós somos muito arrogantes como espécie. A gente até supõe que nós faremos falta. Em tese, não faremos. Né? Durante a pandemia, nós notamos o quanto que a nossa retirada do cotidiano do planeta, né, faz com que haja até o ressurgimento, né, de alguns tipos de convivência com outras espécies que antes não estavam no nosso circuito. Mas esse modo catastrófico de lidar com a percepção, esse tsunami que eu antes dizia, que traz o tempo todo a ideia de que dará errado, falta pouco para o fim, me lembra talvez um dos 2 melhores grafites que eu já vi na minha vida. Eu dei aula na PUC São Paulo durante 35 anos. E esses 2 grafites ficaram durante muito tempo em muros na região ali, em Perdizes. Um deles dizia, Marli, você é linda, mas guia mal. Que é uma coisa genial, né? Você é linda, mas guia mal. O segundo ficava na esquina, né, da Zequinha de Abreu com a Cardoso de Almeida, e todos os dias que eu passava ali, eu olhava, estava escrito assim, o apocalipse já é um consolo. Essa é boa, hein? O apocalipse já é um consolo. Nesta hora, há sim um gosto grande de imaginar que vai dar errado. Mais ou menos como a gente assiste a partida de um esporte que aprecia, você já entra com o desejo de que se vença, mas também com uma convicção de que seu time vai perder, por exemplo. Porque isso te prepara para o desastre. Então, nós estamos nos preparando para o desastre. Ele virá. Pode ser agora, daqui a 10 anos. Nós não imaginávamos em 2020 que o que atingiria a humanidade seria algo que veio do nosso meio de convivência. Durante séculos na história humana, nós tememos que a ameaça à vida viria do espaço.
meteoro, um asteroide, preparamos até tecnologia de destruição dessas coisas. E, de repente, uma coisa que nem vivo é considerado um ser vivo, um vírus não é considerado um ser vivo, nos pegou, nos imobilizou, nos manietou, nos liquidou aos milhões. Né? E nessa hora nós olhamos e pensamos, bom, não somos tão fortes assim. Mas também, porque ultrapassamos isso, já podemos pensar, mas também não somos tão fracos. É uma questão de medida, de escolha, de parcimônia. Né? O desastre, ele pode ser anunciado. A crônica da morte anunciada, como se diz, né, como título de livro, ela está sempre, né, nos encantando. A gente tem uma certa percepção mórbida da vida. Né? Você não vem, né, por uma estrada e encontra, né, o trânsito todo congestionado e você imagina algum desastre, algum horror, alguma coisa, e quando você passa, era só uma obra de recolocação de um gradil, te dá uma chateação, uma frustração, porque você estava esperando uma coisa um pouco mais horrorosa, né, do que aquilo. Portanto, não pode ser tão frustrado desse modo. E nós, né, a grande e última coisa que eu gosto de lembrar nisso é que, como se diz sempre, o Milor dizia isso, a grande desvantagem do profeta do Apocalipse é que ele não vai aproveitar a fama. Certo? Porque se ele tiver certo que vai acabar, acabou, lamento, né? Não terá como aproveitar a fama porque terá acabado. Isso que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Cortella. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar e usa o cupom MHM12 para 12% de desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.